E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 52. Eu vou pensar um versículo, tá? Capítulo 10, verso 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bom, esse texto aqui é um texto onde Jesus está falando sobre a história do cego de Jericó, né? Eu já preguei essa palavra diversas vezes aqui na internet. Inclusive, vocês podem, se vocês quiserem aprender sobre a história do cego de Jericó, tem mensagem completa no meu canal, tem mensagem devocional, tem Bíblia, papel e caneta do cego de Jericó, tem muito material de graça para você aí no YouTube, só para abençoar a sua vida sobre esse texto. Contudo, eu queria refletir com você só nesse versículo, quando Jesus vira para o cego e diz: vai, a tua fé te salvou. Por que eu quero refletir sobre esse versículo? Porque não é a primeira vez que Jesus faz isso, né? Não é a única vez que Jesus faz isso. Você vai ver em outros episódios dos evangelhos de Jesus, ele virando para a pessoa e falando: vai, a sua fé te salvou. Vai, porque segundo a fé você foi curado. Vai, porque segundo a fé vai acontecer. Seja feito conforme segundo a sua fé. Jesus usou sempre termos assim muito parecidos nos evangelhos para falar isso para outras pessoas, dizendo que elas foram alcançadas segundo as suas próprias crenças, né? Segundo o próprio fato dela crer. A sua fé te salvou, né? É interessante porque Jesus não falou: não foi o meu poder que te salvou. Poder a gente sabe que Jesus tem. Autoridade a gente sabe que Jesus tem. A gente sabe que quem cura, acima de tudo, é Deus. Mas por que essa expressão? A sua fé te salvou. E aí a gente precisa tentar compreender a reflexão que Jesus quer trazer para nós. O poder que há na fé. O poder que há na fé. Você lembra quando tentaram expulsar o demônio do jovem lunático? Não conseguiram expulsar o demônio do garoto. E além de não conseguir expulsar o demônio, Jesus ainda virou para eles e falou assim: geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Olha o que Jesus falou para os discípulos: geração incrédula, até quando estarei eu convosco? É interessante a expressão que Jesus usa, geração incrédula, porque Jesus vai mostrar mais uma vez para nós que os discípulos não tiveram condições de expulsar o demônio que estava sobre o jovem lunático pela falta de fé, porque eles não possuíam fé suficiente. Por isso que Jesus termina aquele mesmo contexto dizendo que existem demônios, castas de demônios que só saem com jejum e oração. Qual o propósito de jejum e oração? Intensificar a fé, intensificar a nossa fé, porque o jejum e a oração são ferramentas espirituais que nós usamos no campo da fé. Então nós paramos para perceber a importância de nós termos fé. Jesus não quer que a gente viva pelaquilo que vê. Jesus quer que a gente viva pelaquilo que crê. Jesus não quer que nós venhamos viver pelas circunstâncias, pelaquilo que nós estamos vendo, pela aparência. Não. Jesus quer que a gente viva pela fé. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não vêm, é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Eu tenho a convicção, eu espero. É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, das coisas que eu espero, crendo no Senhor, que elas já existem. Não é isso mais ou menos que Hebreus diz lá no capítulo de número 11, né? Que a fé é o firme fundamento, ela é firme, ela é sólida. É esse tipo de fé que eu preciso ter, sabe? A fé que é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas eu creio, eu tenho a convicção, eu tenho a total realidade no meu coração e na minha alma que Deus está operando pela manifestação da fé. E através da fé eu vou crer que coisas grandes, poderosas,
extraordinárias estão sendo realizadas sobre a minha vida. Então você vai ver Jesus na palavra dele ensinando isso para nós. O poder que existe na fé. Vai, por quê? Porque a sua fé te salvou. Então existem momentos que você só vai conseguir alcançar a salvação se for através da sua fé. Se você não tiver fé, você não vai alcançar a eternidade. Se você não tiver fé, você não vai alcançar o escape. Se você não tiver fé, você não vai alcançar o favor de Deus sobre a sua vida. Porque a própria Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estava até tentando procurar outro texto aqui que eu acho sobre fé, mas eu não estou encontrando. Enfim, é um texto muito bonito que fala também sobre fé, mas eu esqueci, está nas cartas de Paulo. Então, a gente precisa entender isso. Às vezes existem crises que Deus permite nós passarmos, lutas, adversidades, problemas, justamente para nós intensificarmos a nossa fé, para nós aprendermos a usar a nossa fé. Sabe, tantas coisas Deus faz mediante a fé. Você precisa crer que Deus tem poder de restaurar sua família, que Deus tem poder de restaurar teu filho, que Deus tem poder de restaurar teu casamento, que Deus tem poder de restaurar teu trabalho, seus negócios. Você precisa continuar crendo, cara. Você precisa continuar tendo essa convicção que Deus tem poder de fazer coisas sobrenaturais. Que nada é mais poderoso que Jesus sobre a sua vida. Então não deixa essas lutas, essas aflições, essas adversidades que você está passando apagarem a sua fé. Pelo contrário, usa isso como um combustível para você crer, para você colocar a sua esperança em Deus, para você crer que Deus tem poder de fazer coisas maiores, que Deus tem poder de fazer coisas melhores para a sua vida. Sabe, esse cego foi curado por causa da fé. Vai, a sua fé te salvou. Jesus não falou assim, foi o meu poder que te salvou. Jesus falou, foi a tua fé. Eu te curei porque você creu. Eu te curei porque eu encontrei dentro de você fé. Às vezes tem coisas que não aconteceram na sua vida porque Deus está esperando você crer. Deus está esperando, existe convicção dentro de você. Um filósofo uma vez escreveu dizendo que fé é você pular para depois Deus colocar o chão. Que é muito fácil você tomar atitude quando está tudo funcionando. Fé é o contrário. É você crer quando não tem esperança. É você marchar antes do mar se abrir e ter a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele pode, Ele vai fazer coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Não deixe a sua fé morrer. Alimente ela para que Deus possa fazer coisas extraordinárias. Porque se você tiver fé, como um grão de mostarda, você pode fazer com que montanhas sejam removidas de um lado para o outro. Foi isso que Jesus falou. Pai, nós cremos na Tua palavra e que quando nós temos fé, nós temos poder para alcançarmos coisas maiores contigo. Por isso nos ajuda. Ajuda, ó Pai, a nossa incredulidade. Ajuda as nossas fraquezas a permanecermos de pé diante das adversidades. Abençoe essa pessoa. Dê um dia extraordinário para ela. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda comigo que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube, manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente, manda para geral, para que mais pessoas recebam e ouçam a voz de Deus da mesma forma que você ouviu. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Se você quiser de alguma forma dar uma oferta no meu ministério, pastor, Mãe de Paz tem abençoado muito a minha vida, os devocionais têm impactado o meu coração e eu queria de alguma forma contribuir com o seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o seu coração. Faça isso com alegria, com amor, faça isso porque você entendeu que é relevante a pregação da palavra de Deus aqui na internet. Aguarda aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mãe de Paz, com a palavra poderosíssima para o teu coração. E fica com essa palavra na sua alma. Esse cego só foi curado porque ele decidiu crer. Por isso que Jesus falou, vai,
A tua fé te salvou. Se você tiver fé, Deus pode mudar essa situação. Não importa o que o teu inimigo está dizendo, não importa o que o mundo está dizendo, o que o diabo está dizendo, o que as circunstâncias estão dizendo, o que importa é que a última palavra é do Senhor. E se tu crê, tudo é possível àquele que crê.